Fruta isolada, engorda ou emagrece? Ou melhor, quantas frutas que eu posso comer por dia? Nesse vídeo, eu quero te dizer que, na verdade, não existe nenhum alimento que te emagreça ou que te engorde. E sim, o que vai fazer com que a gente emagreça ou engorde é todo um contexto alimentar. Não quer dizer que se eu sou uma pessoa que come mais fruta do que a outra pessoa, eu posso emagrecer mais do que ela. Não, porque o que leva em consideração para emagrecer ou para engordar, quanto no meu dia inteiro eu estou comendo a nível calórico. Se eu como mais do que eu gasto, muito provavelmente eu vou engordar. E se eu como menos do que eu gasto, muito provavelmente eu vou emagrecer. Indiferente se eu como a mais a nível calórico de fruta ou não. O que importa é o déficit calórico ou o superávit calórico. Portanto, não vai ser a fruta isolada que vai fazer com que você emagreça, mas que a gente tem todo um contexto que a gente pode colocar essa fruta no dia, isso sim. Em que sentido? Vamos pensar assim. Normalmente, quando uma pessoa me procura no consultório, que ela não está conseguindo emagrecer, sabe o que acontece? No lanche da tarde dela, por exemplo, ela come só uma fruta. Ou então, se ela é uma pessoa que come o café da manhã bem cedo, no sentido lá, 6, 6:30 da manhã, até o almoço, ela come só uma fruta também. Pensem assim, nesse contexto alimentar. Uma pessoa que faz um café da manhã, no meio da manhã ela come uma fruta, ela almoça, no meio da tarde ela come uma fruta, e aí ela chega em casa com muita fome. E aí a janta dela, ela come a mais do que ela precisaria. Mas ela chegou com muita fome, porque o lanche da tarde dela foi só uma fruta. Então entendam que nesse contexto, a fruta pode estar prejudicando essa pessoa no processo de emagrecimento. Por quê? Porque está fazendo com que ela chegue no final do dia em casa do trabalho para jantar com muita fome e aí ela não está conseguindo controlar as quantidades. Entendeu a diferença? Então, mas entendam que não é a fruta isolada que está fazendo com que ela engorde, e sim, ela não está sabendo fazer as combinações certas com essa fruta para evitar esse tipo de coisa no final do dia. Então, fruta engorda? Não, mas ela pode dificultar o teu processo caso você não consiga encaixar outro alimento junto com ela. Então, o que que eu faria nesse sentido? Junto com essa fruta, por que não colocar uma boa fonte de fibra? Aqui eu estou colocando imagens para vocês de boas fontes de fibras, sementes, aveia, granola, chia, linhaça. Por que não? Ou melhor ainda, para deixar esse lanche mais completo, por que não, junto com essa fruta, eu colocar boas fontes de proteína? Eu posso fazer alguma panqueca, por exemplo, e já ter essa fruta ali no meio, e aí eu vou ter os ovos, caso você não goste de comer ovo cozido, né? Cozido, ou mexidinho, ou enfim, qualquer N formas que a gente pode fazer o ovo. Por que não colocar um iogurte junto com essa fruta? Aí você bota a fruta, o iogurte e mais a fibra lá da imagem anterior, já não fica um lanche bem mais diferente do que você só comer uma banana ou só comer uma maçã? Viu como a fruta isolada em algumas refeições, principalmente, obviamente, no seu lanche, ela pode ser um tiro no seu pé se o seu objetivo é emagrecer? Por isso que os meus pacientes, eles não fazem lanche só com fruta, e sim com essas combinações. Ou sempre você precisa colocar uma fibra junto com essa fruta, ou então uma boa fonte de proteína. Que, claro, agora você já sabe quais são essas fontes. Caso você ainda tenha dúvidas, eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando só o que, que são fontes de carboidrato, proteína e gordura. O nome dele é Conhecendo os Alimentos. Dá uma puxada aqui no meu canal que você vai encontrar, para você ficar mais claro ainda do que é o que quando eu falo a nível de proteína, carboidrato e gordura. Notaram a diferença quando a gente coloca todo um contexto junto com essa fruta? Porque a fruta, vocês precisam entender, ela é um carboidrato que a gente absorve extremamente rápido. Então, por exemplo, eu vou comer uma fruta às 4 horas da tarde, vai chegar às 5 horas, eu já vou estar com fome.
Mas eu chego em casa às 6h30. Imagina a fome que eu vou chegar. Mas, se eu colocar essa proteína que eu absorvo de forma bem mais lenta e que me proporciona bem mais saciedade, se eu colocar, por exemplo, se eu fizer uma panqueca, para quem quer uma receita de panqueca, vai lá no meu Instagram que está cheio de receitas. Se eu fizer uma panqueca de banana, por exemplo, que vai um ovo, a banana, uma aveia, cacau, misturo tudo, e eu como às 4 horas da tarde, entende que eu vou absorver essa banana de forma bem mais lenta, porque além da fibra da aveia, eu tenho o ovo, que também é proteína. E olha a diferença de absorção. Eu vou chegar com fome às 6h30? Talvez, mas uma fome bem mais controlada. Então, fruta engorda? Nenhum alimento engorda ou emagrece de forma isolada. Eu já falei isso para vocês. Mas dependendo o contexto que essa fruta estiver, ela pode dificultar sim um pouco o processo de emagrecimento. E claro, não falando só de emagrecimento, mas se o seu objetivo é ganhar massa muscular, você não pode fazer os lanches só com fruta, porque você não vai ganhar massa muscular. Principalmente nos seus lanches, você precisa ter um lanche completo também, se o seu objetivo é ganhar músculo. Eu falei também que eu ia falar as quantidades de fruta por dia. Não, você não precisa comer 10 frutas por dia, nem 5 frutas por dia. Mas comendo 3 variedades de fruta por dia, você já tem os nutrientes suficientes para o seu dia a dia, para que você tenha energia, para que você tenha disposição durante o seu dia, para que você consiga fazer as contrações musculares, para o seu sistema imunológico. Então, atenção. 3 frutas, obviamente, não pode ser 3 bananas, 3 maçã, 3 ameixa. Não. Uma banana, uma maçã, uma ameixa, uma banana, uma laranja e uma pera. Então, tem que ser 3 frutas diferentes por dia. Já é mais que o suficiente para que você tenha os nutrientes, as vitaminas e os minerais suficientes para desempenhar todas as funções que a gente precisa no dia a dia. E se você gostou desse conteúdo, deixe um joinha aqui para eu saber disso. Caso ainda você não é inscrito no meu canal, é só clicar no sininho que tem aqui embaixo, que tem muito conteúdo bacana sobre nutrição para você.